Oi, boa tarde a todos e todas. Nós vamos começar o nosso encontro filosófico, como sempre, britânico, às 14 horas. Estamos transmitindo online, tá? Pelo Facebook, para a gente levar o máximo de informação que a gente pode para quem tiver a fim de ouvir. Agradeço a todos vocês que estão aqui, né, presente em mais um encontro filosófico, um arrojado empreendimento com uma cidade tupiniquim como Itu, né, um encontro cultural a cada sábado. E quanto ao certificado, já vou avisando, cada dia vai ter uma lista de presença e os certificados saem pela participação. Então, vocês podem colecionar até 4 certificados que vão dar 16 horas, né? São 4 horas cada encontro filosófico. E não se esqueçam de assinar ali a lista de presença para que eu possa, então, fazer essa triagem em casa. Nós vamos entregar o certificado no final, porque daí a gente pega a assinatura de todos, para todos os certificados constarem a assinatura de todos os professores que chegaram até aqui para falar com vocês. Para falar comigo também. Eu adoro isso. Eu faço muito mais por mim do que por vocês, acredito. Hoje, no segundo dia do encontro, continua ainda valendo o mesmo tema, a genealogia do discurso. Será o discurso que nos faz somos? E hoje, com a presença, o professor Paulo Celso da Silva. Eu vou ler o currículo dele, que demora muito, né? Eu fico só lendo o currículo do... Ele vai falar um pouquinho sobre Maquiavel, o Estado moderno, como é que funciona o Estado moderno, e vai fazer um link com a mídia, né? A mídia hoje que mantém essa nova ordem, né? E para a gente... Eu fiz uma introdução que vai demorar um pouquinho, porque eu vou passar no final um documentário, tá? No próximo sábado vem o professor Benedito Aparecido Cirilo, que vai falar sobre a religião estática e a religião dinâmica, né? Formador ou pacificador. E, por fim, a professora Mara Rovida Martini vai falar sobre o debate político na sociedade do espetáculo. Introdução ao tema. Eu fiz uma rápida pesquisa, né, para a gente ver como a informação chega até nós. Toda informação, seja escrita ou oral, é um discurso. Tá? E com ela, então, eu peguei uma coisa interessante. A imprensa foi um dos veículos que mais propiciou a propagação de notícias. Né? Aquela expressão, parem as máquinas, né? Que saiu uma notícia nova, tinha que parar tudo para rodar a nova notícia que saiu. Então, nos grandes centros, os jornais impressos é que faziam essa distribuição de informação de qualidade. Dos 11 principais jornais diários do Brasil registraram em 2015 e 2017 redução da circulação média diária impressa de 520 mil exemplares em dezembro de 2014, que a tiragem impressa total desses 11 diários era de 1.256.322 exemplares em média por dia. Em dezembro de 2017, esse número havia caído para 736.346, o equivale à redução de 41%.
de 1914 até 2017, são 3 anos, vai falar assim, mas 3 anos, então isso não tem a ver com a questão da internet, né, mas sim com a questão, talvez, do poder aquisitivo do povo, que diminuiu isso. Há um forte investimento, inclusive, eu estava lendo uma matéria sobre o New York Times, que eles estão investindo muito mais na mídia, na página deles da internet, do que no jornal em si, embora eles ainda circulem bastante o jornal, mas eles estão investindo muito mais na captação de assinaturas para a página eletrônica deles e não mais para a assinatura de papel de jornal. Lembrando também que o custo do jornal caiu bastante, né? O valor que a gente pagava, o custo para se fabricar o jornal hoje é bem menor do que era antes. Uma outra coisa que é importante na divulgação, né, é o rádio. Depois, então, da mídia impressa, o rádio foi o meio de comunicação que mais rápido se levava a notícia. Ou seja, as emissoras de rádio fizeram um papel fantástico nessa questão de informação. Porque o jornal era circulado numa determinada área, o rádio, então, passou a divulgar a informação de forma mais rápida e mais abrangente. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, poderia ter um radinho de pilha, ou uma bateria, antigamente se tinha bateria ou rádio, né? Eles ouviam a notícia, né? Para se ter uma ideia, então, eu peguei algumas emissoras só, a Jovem Pan, a Bandeirantes FM, a Nativa FM, Transcontinental, 200 mil ouvintes por minuto, das 7 às 19 horas. Das 7 da manhã às 19 horas. É uma quantidade, ainda com a televisão e com a internet, é o meio de comunicação que mais se aproxima do cidadão do povo. Tá? E aí eu fiz uma coletânea. Como que era a rádio? Eu pus antigamente aí, mas eu ouvia isso, então não é tão antigamente assim. Não é tão antigamente. Eu acordava para ir para a escola, para o prezinho, brincadeira, nunca fui no prezinho, ouvindo essa. Vocês vão lembrar, pela vinheta, vocês vão lembrar. Esse foi o último Repórter ESSO. O serviço público da ESSO para atender a direção e desenvolvimento do manifesto com as últimas notícias da UTI desta emissora. O presidente concedeu a decisão hoje para Petrópolis às 23 horas e 30 minutos para, através de uma rede de rádio, televisão, mensagem de ano novo povo brasileiro. Feito a fala, o chefe de governo para... Na verdade, o jornal, a notícia do rádio era lido do jornal. Então, observe a velocidade com que ele fala. Ele está lendo a notícia, né? A montagem aí, quem fez não fui eu, tá? Isso foi em 1968. Vocês estão vendo aí diversos personagens de 68 que já estavam no poder no Brasil, né? E vários outros vão aparecer aí, mas para não demorar muito, em 2014, a Rádio Jovem Pan, então, domina as manhãs de São Paulo com o Jornal da Manhã. Vocês vão se lembrar dessa musiquinha que tocava no despertador. O duro que não tem botão para aumentar o volume aí.
esse é o famoso chamado DJ, ele que comandava tudo, né? Ele não fala nada aí. E um detalhe, isso aí foi filmado do trabalho dele, tá? Do trabalho dele. Ele só fazia isso, colocava as vinhetas, punha a música, chamava o cara lá, ele ficava dando sinal para o cara que está no estúdio, para o narrador da notícia. E é importante, eu quis pegar essa parte porque 2014, então a rádio não tinha transmissão de imagem, só som. Só som, o tempo inteiro som. Aqui foi filmado, alguém estava filmando o trabalho dele, porque vocês estão ouvindo o barulho dele. Começa agora o Jornal da Manhã da Jovem Pan. 4h30 de informação e prestação de serviço. O estúdio é aí dentro, tá? Onde você viu aqui, que é onde ele ajuda, que é um dos jornalistas mais famosos assim, da rádio. Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 18 de junho, sexta-feira. São 4h30 de rádio, jornalismo e prestação de serviços da maior rede de rádios do país. Com mais de 130 emissoras, 30 milhões de ouvintes ligados no rádio, internet JP, BR, canal 405 da Sky e 197 Claro TV. É a maior audiência do rádio jornalismo brasileiro. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Em primeiro lugar. E o Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia. Geraldo Alckmin seria reeleito no primeiro turno das eleições pelo governo paulista. Contratada por dia 17. Então, vocês estão observando que era só leitura, continuava só leitura, né, do jornal, do noticiário, tá? Deixa eu ver aqui o outro, senão eu vou usar uma. Jornal da Manhã, isso eu peguei, o jornal do dia 11/4/2018. Visualização, eu entrei às 18 horas, 104.600 visualizações do jornal, tá? Que é esse que eu vou mostrar agora. Agora, como que está a Jovem Pan sendo transmitida? O rádio em si, aquele radinho de pilha pequenininho que a gente levava no jogo de futebol, praticamente se extinguiu, acabou, não existe mais. Hoje você tem o telefone que você faz isso, você tem um app que você acessa o rádio que você quiser, tá? A rádio que você quiser, e no YouTube agora é transmitido simultaneamente. Então a rádio agora tem imagem. Olha a mudança em 3 anos. Eu vou mudar a mídia aqui, para ficar mais fácil, que eu tenho ela aqui. Daí a gente dá um corte para ficar mais fácil. 11/4.
Eu vou dar um corte aqui para tirar a abertura aqui, que isso tudo está no vídeo, isso tudo é gerado pela própria emissora no YouTube, tá? Aí, na hora de entrar, entra uma vinheta de chamada. A chamada que o slogan que eles estão usando agora é partiu para cima. Eu juro que eu não consegui entender muito bem esse slogan, tá? Esse partiu para cima. O slogan partiu para cima com uma chamada de mais amor, mais... Fica um pouco esquisito. Eu juro que eu não entendo por que está assim. Um excelente dia para você, ouvinte do Jornal da Manhã. Ótima quarta-feira a todos. Hoje não podem circular carros com placas de final 5 e 6 nos horários de pico. E já tem destaque de acidente pela rodovia dos Bandeirantes no quilômetro 26, sentido até a cidade de Jardim, caminho ruim. Tá pensando em... Essa mensagem para o nosso WhatsApp, 93170... Quando fornecedores de gás com menor preço e tempo de entrega. Logo mais voltamos com mais... Vocês lembram como era em 2014 a abertura? Olha lá. Bom dia para você que acompanha as notícias do Jornal da Manhã. Temos 19 graus aqui no alto da Vida Paulista. Atenção para o rodízio, que hoje vale para os carros com as placas que terminam em 5 e 6. No destaque do dia, o Supremo adia análise da prisão em segunda instância. Hoje é quarta-feira, dia 11 de abril de 2018. Jovem Pan, 7h32. Repita, 7h32. Estamos no ar pela rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky e Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse as notícias pelo nosso portal jovempan.com.br. Você nos ouve ou nos assiste transmissão ao vivo por imagens na internet, pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do nosso site. Você pode comentar as notícias do dia mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 931700620, 931700620. Ao final, diga hashtag partiu pra cima. Vozes de Antônio Freitas e César Rosa. Manchete do Jornal da Manhã. Ministro Marco Aurélio Mello aceita pedido do PEN e adia análise sobre a prisão de condenados em segunda instância do Supremo. O presidente da sigla, Dilson Barreto, disse que não há mais interesse na liminar, que seria apresentada hoje no plenário e poderia beneficiar Lula. Já o juiz Sérgio Moro afirmou, professor Vila, que o Supremo impediu um grande retrocesso no julgamento da semana passada. Bom dia. Bom dia a todos. A cada notícia um comentário. Essa é a questão central do Brasil. É o Lula. O Lula é o primeiro ex-presidente preso por crime comum. É o primeiro, mas registre. Mas não será o último. Essa é a questão central. Ele é o primeiro, mas não será o último. Daí o desespero da quadrilha brasileira dos três poderes. O medo de que isso vai ocorrer. E vai ocorrer. Por causa nossa, não dos quadrilheiros da Praça dos Três Poderes. A defesa de Lula apresenta ao TRF4 o recurso que alega ter sido ignorado por Sérgio Moro no pedido de prisão. Os advogados protocolaram nesta terça-feira os embargos dos embargos no caso do triplex. Recurso qualificado pelo juiz como meramente protelatório. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, porque nós estamos vigilantes. A decisão é política.
Somos nós que vamos mudar o Brasil. Agora, todo mundo, Tiago, está dizendo que a Constituição já deu o que tinha de dar. Fui eu que primeiro falei, regis, Tite, vai, né? Ou vai, da vila, para mais contar. Então, agora, o Jornal da Manhã funciona dessa forma. A cada notícia, o Vila, ou se não, o mais antigo aqui, deixa eu ver se eu acho a imagem dele aqui. Esse senhor aqui. E vivem discutindo os dois, porque a interpretação da notícia é diferente, eles quebram o pau ao vivo, ficam discutindo as interpretações da notícia. Tá? Agora nós vamos passar para a Bandeirantes. Esse é o... Eu acho que como era antigamente. Se não me falha a memória, também 60 e qualquer coisa, 68, 61. Excelente. Está formada a rede Bandeirantes de rádio, levando a todo o país as mais importantes notícias nacionais e internacionais. Até os 2 minutos, ano 26, edição de número 52, São Paulo, 30 de junho de 87. Inverno brasileiro terminou 87. 9 graus aqui. Tem um mais antigo aqui, mas deixa para lá. Esse é um da Rádio Bandeirantes. Quando... Deixa eu voltar aqui para... Uma pessoa que eu assistia muito, ouvia muito, era esse cara aqui. Ele tinha um programa que chamava, isso na ditadura militar, ele tinha um programa que chamava O Trabuco, que é o Vicente Legorassi. E o Vicente Legorassi, ele ia para a rádio para ler notícia e às vezes ele comentava, não era sempre, mas ele comentava. Ele tinha bons relacionamentos, tanto com os militares quanto com os civis. E ele aproveitava isso para dar umas mordidinhas de vez em quando. Por isso que chama O Trabuco. Leitura de jornais e também participação. Que era isso que ele fazia. Ele lia os jornais e comentava algumas notícias, tá? E uma pessoa muito respeitada na época, né? Como jornalista. E depois, em 1978, com a morte de Vicente Legorassi, né, quando ele morreu, entraram então esses 2 personagens aqui. Esse programa foi o primeiro programa logo em seguida da morte. Gente protestando, gente morrendo, gente cantando, gente com fome de notícia, gente acreditando, gente batendo. Ficou conhecido como Jornal Gente. E aí começam os programas realmente de notícias da Bandeirantes, tá? Ele vai ler aqui um texto longo, ele vai ler, falar sobre Vicente Legorassi, né? Mas é um programa de notícia. Ele lê jornal no rádio.
E agora, como está hoje o Jornal da Manhã, só que é na Band FM, porque o AM, não sei se vocês sabem, já não existe mais. Mais algum tempo não vai ter uma transmissão em AM, só em FM. Tá? A faixa aumentou, antes era de 88 a 108, ele vai começar agora em 86. E cabe todas as emissoras de AM. Veja que eu peguei o mesmo dia, porque eu ouço de manhã o Jornal da Manhã, quando eu estou fazendo café para ir para a escola. Quando eu vou almoçar, eu ouço esse jornal para fazer um parâmetro da notícia. Não é nóia. Onde está nos ouvindo, Rodolfo? Veja, é rádio transmitido com imagem. Aquela brigada quando viu o querido Lucas ser confundido as capitais da rede que compõe a rede Band News FM Notícias. E o Bechá faz o mesmo trabalho do professor Guilherme. Lucas, obrigado. Ele comenta as notícias. As praças aqui, Belo Horizonte, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Miami, Maringá, Orlando, Rio de Janeiro, Tampa e Vitória, as outras, tudo uma vitória, né? Como vai acontecer? De News FM, bom dia também para aquela ligada, para o Eduardo Barão. Obrigado por todas as mensagens aí, mãe, para cá. Pode ver que a mesa aqui, ele pega todas as notícias do jornal. Tá? E nesse primeiro momento, de 15 a 20 minutos, ele faz um comentário, ele pega uma notícia e faz um comentário estendido. Tá? As suas mensagens. Agora eu vou te contar, aumentaram o tamanho das mensagens. Não só a quantidade, mas também o tamanho. As pessoas estão escrevendo mensagens, dissertando sobre os assuntos, propondo discussões e tal, o que faz com que as minhas respostas sejam cada vez mais quilométricas. O que eu antes conseguia responder 7, 8 por hora, agora estou levando 2, 3 citando. E aí tem a réplica e a tréplica, mas é isso mesmo, é o debate que está rolando aí, todo mundo antenado nos acontecimentos. Vejam, ontem o ministro Marco Aurélio Mello decidiu não decidir. Está ficando uma característica bem peculiar do Supremo, né? O país todo se mobiliza ali, as atenções. Eu não sei se dá para perceber a abordagem diferente para o Marcelo naquela questão, e a Corte adia a batida do martelo e tal. Ontem a alegação do ministro é que o Partido Ecológico Nacional, que tinha proposto a ação para revisão da pena, de início de pena, cumprimento de pena em segunda instância, trocou o advogado. Ele era o advogado Cacai, né, que é um advogado bastante atuante aí na área da Lava Jato, defendendo muitos clientes abraçados pela Lava Jato. O Cacai era o advogado do PEN, Partido Ecológico Nacional. Nessa ação, foi destituído e em função dessa troca de advogados, o próprio partido entrou com um pedido para que a análise do assunto ficasse... Eu acho que já deu para vocês notarem como que progrediu, como é que progrediu o rádio, as notícias, como eram antigamente trabalhadas e como está sendo trabalhado hoje. A imagem aliada àquela antiga forma de fazer rádio. Tá? Só que o documentário que eu vou apresentar para vocês, eu acho que alguns já conhecem, outros não, porque ele é proibido aqui no Brasil. Tá? Se eu for preso hoje, vocês vão levar sinal para mim, por favor? Atenção, emissoras da Rede Globo. Parece que não se orgulha do fato de que apenas 3 redes de televisão americanas são maiores que ela. Mas é muito especial. Essa louca de postar muito por imagens maravilhosas e tudo que são
Esse é o famoso muito além do cidadão tem. Tá? É que está muito aqui. É importante para a gente entender como é que foi essa mutação e por que a Globo se tornou o que ela é hoje. Esse documentário está proibido no Brasil porque o governo entrou na justiça pedindo para que não pudesse nenhuma emissora, porque a Record queria produzir esse documentário. Então ele entrou na justiça proibido e ficou proibido. Uma coisa, ele morreu e não sei o que aconteceu até hoje. Então, é um documentarista inglês. Muitos dizem que foi a BBC que patrocinou o cara. Só que a BBC passou isso lá. Tá? Tanto que todos os vídeos que vocês vão achar vai estar nesse bolado, assim, porque nós não temos original. Tá? Não temos original. Não sei quem tem, só se comprar de lá. Deve ter lá na Inglaterra, deve ter. Aqui no Brasil é proibido. E infelizmente está baixinho, não dá para ouvir legal. Pessoal, o computador está na mesa? Oi? O computador está na mesa. Nem todos estão felizes no Brasil. A economia está entre as 10 maiores do mundo, mas a distribuição de rendas é a terceira pior do mundo. 60 milhões de seus 150 milhões de habitantes vivem na pobreza total. O sistema é chamado capitalismo selvagem. O Brasil ocupa quase a metade da América do Sul. O povo é uma enorme miscigenação de raças e nacionalidades. Em 1500, os índios viram os portugueses descobriram o Brasil. Depois, os africanos foram trazidos como escravos. No século XIX, iniciaram-se as grandes ondas de imigração europeia e no século XX vieram os japoneses. Embora o Brasil seja um país enorme, a maioria dos brasileiros vive perto do litoral, 75% deles em cidades. O Nordeste é rural e pobre. O dínamo urbano dessa economia do país está concentrado no Sudeste, em torno da cidade de São Paulo. 50% do território do país pertence a 1% da população. Os sem terras lutam pela sobrevivência, assim como os trabalhadores urbanos. Eu não vou, né? Não. Sou ganhando. Com esse leite cheio, você vai aguentar até que horas? Até de noite, né? O que ele come? Arroz, legumes e carne moída e frango. Isso todos os dias? 2 vezes ao dia. Mais de 25% dos adultos brasileiros não sabem ler, e muitos mais são semi-analfabetos. Os jornais são caros e nenhum é nacional. A televisão, por outro lado, atinge uma audiência nacional que pode ultrapassar 100 milhões de pessoas. Há mais de 200 canais de TVs locais, além de alguns canais educativos públicos. Todos são particulares e mostram programas em uma das 4 redes nacionais. A Bandeirantes de João Saad concentra-se em esportes e é a menor. A Manchete de Adolfo Bloch e a SBT de Silvio Santos competem pelo 2º lugar. Mas a Rede Globo de Roberto Marinho é a primeira no Brasil. A TV Globo tem aproximadamente 15 mil funcionários, incluindo cerca de 500 escritores e atores. Isso faz a Globo ter quase o mesmo tamanho da BBC. Na hora de se promover no exterior, a Globo é franca em relação à sua dominação no Brasil. Com suas 5 estações e 63 afiliadas, cobre 99,2% do território brasileiro, atingindo 99,9% dos aparelhos de televisão em todo o país. Nos últimos 5 anos, a audiência da Globo foi de 78%. A Globo produziu 95% da sua programação no horário nobre e conseguiu 75% do orçamento publicitário de mídia nacional.
Vocês assistem na televisão todo dia? Todos os dias. Que tipo de programas vocês gostam de assistir? Novela, jornal, filme, Chicanísio. E futebol, né? Futebol. Fantástico. Vocês assistem mais o Globo do que qualquer outro programa? Globo. Desde o início dos anos 70, a TV Globo tem apresentado sua supremacia na TV com uma música de fim de ano cantada pelos astros da rede. Este foi por ocasião da comemoração dos 25 anos da emissora. Eu acho que o povo que faz a televisão. É a cabeça do povo que faz a televisão. A televisão no Brasil é um reflexo do próprio povo, que o povo pensa e quer. Porque é uma televisão comercial. E sendo comercial, ela precisa ter meu lugar. Precisa ter rating do Ibope, né? No Brasil, o Ibope foi a primeira empresa a apresentar índices de audiência na TV. Hoje, o Ibope alto significa um programa de sucesso. Um programa com baixo Ibope é eliminado. Oferecimento Chocolates Nestlé. In the US, TV advertising takes about 20% of the national advertising cake. In Brazil, it takes more than 50%, $2 billion in 1990. Of that, over 70% went to Globo, since its ratings were by far the highest. E Biotônico Fontoura, quem toma Biotônico tem a força. O investimento elevado na propaganda de TV produz frequentemente anúncios de alta qualidade. Esse anúncio de jeans ganhou recentemente o primeiro prêmio em Cannes. E é resistente. Tem caimento perfeito. Starup passa pelo mais rigoroso controle de qualidade. E dá total liberdade aos seus movimentos. Starup, o mais testado, o mais procurado. Se não for Starup, proteste. Eu acho que isso ocorre pelo seguinte: o Brasil é um país de terceiro mundo, com exigências publicitárias totais de primeiro mundo. Então, muitas vezes, a nossa publicidade chega a ser melhor que o nosso país. Quem fez uma história de sucesso tem um novo apoio para continuá-la. American Express Corporate, o cartão empresarial. Ailton, a lancha tá rápida. Rápido mesmo é depositar na poupança imediata nacional. Faça como Ailton, invista no nacional. Os grandes anunciantes não esperam notícias desagradáveis a seu respeito de uma rede de televisão. Algumas propagandas reconhecem a realidade cotidiana da maioria dos brasileiros. A televisão é o único meio de comunicação que atinge o grande público. Portanto, o governo federal, ministérios e empresas estatais foram os 4 maiores anunciantes do Brasil em 1990. Eu me lembro de uma frase de Goethe que diz que ler é a arte de desfazer nossos cérebros. E a pessoa alfabetizada lê. E a pessoa que lê desfaz esses nós. Mas os anúncios governamentais mantêm-se confortavelmente ao lado daqueles que promovem estilos de vida luxuosos, além dos recursos da maior parte dos brasileiros. Souza Triunfo está usando tudo. Aniversário, lua de mel, bodas. Use imaginação. Comemore suas datas especiais de uma forma diferente. Reserve uma suíte Champion. A maioria dos brasileiros consome apenas as imagens. Apenas 1/3 da população pode pagar pelos serviços e produtos anunciados na televisão. E atestando a qualidade, consiga a assinatura original de Bacardi. Entendeu? Anota aí. Bacardi. Receita de prestígio. A lei brasileira permite que as redes tenham apenas alguns canais. Os outros são canais independentes que se afiliam a uma rede. Para administrar uma estação de rádio ou de TV, o proprietário necessitava, naquela época, de uma concessão do governo federal. Para ser mais preciso, do próprio presidente da República. O presidente da República, que tinha a exclusividade dessa concessão,
destinou esses canais de rádio e TV aos seus amigos, aos seus correligionários, aos representantes dos seus grupos políticos nos estados, nos municípios. Isso sem qualquer tipo de critério. Não foi utilizado um critério social, né, de as instituições educacionais, absolutamente. O critério foi um só, o favorecimento político. Se eu fosse o presidente e se tivesse o poder de dar uma licença ou concessão a alguém, eu jamais a daria a um inimigo. Calcula-se hoje que cerca de 2/3 dos canais de TV sejam controlados por políticos, direta ou indiretamente. Não há nenhum impedimento a que um político seja dono da televisão. O que há, porque nós temos muito regime do formalismo e do faz de conta, o que há é a proibição de que o político seja um diretor, mas não um dono. Note bem, eu posso ser deputado federal ou governador do estado, tenho a televisão, ponho lá ou meu filho, ou meu correligionário, ou meu empregado, como se fosse o diretor, mas eu próprio, não sendo o diretor do ponto de vista formal, sou o controlador da empresa. Né? Porque não existe na legislação brasileira um remédio eficaz para esta, digamos assim, deturpação, deformação do domínio dos meios de comunicação pelo político. O programa ao vivo é o mais antigo da TV brasileira. Hoje, a transmissão do Carnaval Carioca é a sua apoteose. O incrível Chacrinha era o mestre dos apresentadores brasileiros. Seu caráter anárquico era tão excessivo para a ditadura dos anos 70 que a TV Globo cancelou seu programa por 10 anos. Povo e você, tudo a ver. Aos domingos, há uma batalha de programas na televisão brasileira. Na Globo não há novelas nem noticiários. Seu programa da tarde é o Domingão do Faustão, uma mistura de música, Olimpíadas bobocas e catástrofes domésticas. Aqui o Domingão do Faustão, diretamente do Teatro Fênix para as 89 mil emissoras da Rede Globo. Olha aí, brincadeira, é com a prancha na mão, é outra prancha solta. Olha onde foi! Primeiro round. Essa é a Jorge Floyd. Ao Holyfield. Cuidado. A supremacia de audiência da TV Globo é às vezes ameaçada aos domingos pelo programa de 12 horas de Silvio Santos, em sua própria rede, a SBT. Silvio Santos começou na Globo e se afastou em 1975. In 1975. Eu não meto lá mesmo. Vamos abrir as portas da esperança. Na parte da Porta da Esperança, as pessoas vêm pedir coisas. Algumas conseguem, outras não. Sua futura cunhada ganha um kimono e um fultão. Isso. Só isso? Só isso. É isso que você quer? É. É um kimono e um fultão? Isso. Bem, eu não conheço mais. Vamos abrir as portas da esperança. Olha sim. Silvio Santos ficou super rico com seu esquema do baú da felicidade. Atraídos por prêmios fabulosos, os sócios pagam prestações regularmente, que lhes permite comprar produtos em lojas especiais. Com a estabilidade econômica, poucos mantêm seus pagamentos por muito tempo. Seu prejuízo é o lucro de Silvio Santos. Peão da casa própria. Bom, mas já teve aqui uma vez. Já, essa é a segunda vez. Ah, essa é a segunda vez. Agora que eu estou começando a entender. É a segunda vez, então não foi possível localizar a sua banda. Não foi possível.
Ok, então venham para o palco, né? Então vamos abrir as portas da esperança. Na verdade, Silvio Santos poderia ter reunido a mãe e filha logo depois da primeira apresentação, mas ele adiou o reencontro para apresentá-lo em seu programa. Foi apenas um pequeno atraso. Até aquele momento, a mãe da mulher, já doente, tinha ficado tão doente que não pôde comparecer. Uma outra filha teria que ir em seu lugar. Se seu partido não tivesse sido desqualificado em função de algumas questões técnicas, Silvio Santos teria sido candidato à presidência do Brasil em 1989. Globo e você, tudo a ver. A visão comum da Globo com sua audiência mostrada todos os domingos no ano 73. Este show de shows, este show da vida, utilizando notícias, diversão e falso otimismo, tem sido o carro-chefe da programação de domingo à noite na Globo. Esse é um domingo típico, domingo com fantástico, uma estranha combinação de elementos que se acrescenta à visão de mundo da Globo. Domingo no Fantástico. Disney World, a fabulosa indústria da diversão, visitada por mais de 20 milhões de crianças e adultos do mundo inteiro, todo ano. A Viúva Porcina, cercada pelos fãs das ruas de Havana. Você vai acompanhar a visita de Regina Duarte a Cuba, onde a novela Roque Santeiro é o maior sucesso na história da televisão de lá. O Bandido do Carro Vermelho, um criminoso sexual e assassino caçado pela polícia de 40 cidades dos estados de São Paulo, Minas e Goiás. Ele já violentou mais de 60 mulheres e tem uma ficha policial com 3 metros de comprimento. Mundo do Fantástico. A televisão na América Latina começou em setembro de 1950 com a TV Tupi em São Paulo. A primeira transmissão começou tarde, durou 1 hora, e com programa ao vivo. No final do programa, se deram conta que teriam que fazer tudo outra vez no dia seguinte. Como não havia aparelhos de TV no Brasil, foram importados alguns e colocados no Jockey Club em alguns pontos da cidade. Assis Chateaubriand, que era na época o principal magnata dos jornais brasileiros, começou a TV Tupi contrariando conselhos de quase todos. A produção da Tupi era direcionada à elite que podia se dar ao luxo de ter televisões. O Repórter Écio, inicialmente um programa de rádio, era o principal programa jornalístico. A jornalista do Brasil. A Tupi também trouxe para a televisão, diretamente do rádio, a novela tipicamente latino-americana, Como Sua Vida Me Pertence. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente em 1955. Ele prometeu fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas 5. Esta política trouxe fuscas de fabricação nacional, urbanizou a população, introduziu uma inflação endêmica e agravou a situação da dívida externa. O símbolo do novo Brasil era Brasília, a nova capital. No meio do nada, no meio do país, foi oficialmente inaugurada em 1960. A TV Excelsior, propriedade de um rico produtor de café e dono de uma companhia de aviação, começou em São Paulo em 1960. Marcou uma nova fase no mercado de canais de TV no Brasil. Em 2 anos, a Excelsior havia inaugurado seu canal do Rio, comprou os astros da outra emissora e começou com novelas diárias, ganhando um prêmio de jornalismo na Espanha. Tupi, ainda a maior empresa de TV, continuou com sua produção amadorística e administração excêntrica. Mas em 1964, passou a novela O Direito de Nascer. A primeira novela que conquistou a audiência maciça. Era patrocinada por uma empresa de cosméticos e feita por uma agência de publicidade. Brazil's addiction to the novella had begun. Em março de 1964, tendo como pano de fundo a insatisfação social, o presidente João Goulart anunciou algumas estatizações limitadas e uma tímida reforma agrária durante um comício público.
Começava assim a contagem regressiva para um golpe militar. A direita foi às ruas. Em São Paulo, meio milhão de pessoas participaram da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Alguns dias depois, no Rio, marinheiros de esquerda ameaçaram uma rebelião. O golpe militar começou em 31 de março. Centenas de pessoas foram presas e, entre muitos outros, 3 ex-presidentes perderam todos os direitos políticos. No Nordeste, como em todo o Brasil, de norte a sul, a Revolução Democrática... No dia seguinte, o embaixador americano informou Washington que a suposta Revolução Democrática tinha tido 95% de sucesso. A Escola Superior de Guerra, o cérebro dos militares, estava por trás do golpe. Foi criada a partir do modelo da Escola Nacional Americana de Guerra e se inspirava em sua Guerra Fria anticomunista. Mas a escola brasileira, ao contrário de sua equivalente americana, tinha membros civis, empresários, tecnocratas e políticos. O Marechal Castelo Branco tornou-se presidente com poderes de governar por decreto. Em 1965, a democracia multipartidária foi oficialmente extinta. Uma das primeiras ações da ditadura foi estabelecer o Serviço Nacional de Informação, o sistema nervoso central do Estado autoritário. The system of the authoritarian state. A TV Globo foi ao ar em Rio de Janeiro em 26 de abril de 1965, pouco mais de um ano depois do golpe militar. Nem sequer sonhava com uma rede de televisão. O que existia era mesmo a TV Globo, Canal 4, Rio de Janeiro. Roberto Marinho era o dono da emissora. Seu pai fundou o Jornal do Globo em 1925, mas morreu logo depois. Seus filhos herdaram o jornal. Aos 26 anos, em 1931, Roberto Marinho tornou-se diretor do jornal. Na década de 40, ele inaugurou a Rádio Globo. Marinho obteve sua primeira concessão de TV em 1957, do presidente Kubitschek, cujo governo ele apoiava, e a segunda de João Goulart, cujo governo ele ajudou a depor. O Globo tinha uma posição de apoio aos governos revolucionários, porque o jornalista Roberto Marinho, apoiou a Revolução de Março de 1964, desde antes de ela eclodir. Ele foi revolucionário de primeira hora e continuou, portanto, como revolucionário, a apoiar os governos da Revolução. Embora ele se considere um jornalista, Roberto Marinho é um empresário, um astuto empresário. Isso é uma coisa. Outra coisa, acho que Roberto Marinho pode ser considerado um realista. Em 1962, Roberto Marinho assinou um contrato de assistência para a TV Globo com o grupo Time Life americano. Time Life tinha alguns interesses menores na Venezuela, Argentina e aqui no Brasil. Eles pensavam que havia um mercado em crescimento naquela época, que no final poderia lhes ser útil. Since the agreement gave Time Life, a foreign company, an interest in a Brazilian media company, it appeared to be contrary to Brazilian law, but it did give Marinho a crucial edge. A Globo surgiu com financiamentos de um acordo feito entre o grupo Time Life. E esse financiamento chegava a um ponto de que a estação, a emissora Globo, no Rio de Janeiro, a emissora, ela tinha uma montagem de recursos da ordem de 6 milhões de dólares, enquanto que a melhor estação de televisão do grupo da Tupi, que era a segunda maior rede na época, a melhor tinha sido montada por 300 mil dólares. Os primeiros 8 meses da TV Globo foram um fracasso evidente, e Walter Clark, à época com 29 anos, foi contratado para dirigir a emissora. Ele foi o arquiteto do incrível sucesso da Globo. Um momento, antes de assinar contrato, na casa do Roberto, a tapeçaria linda do Sarro, tremendo de medo, porque era uma jogada de vida, não tinha estrutura de vivência, de negócio para assumir aquilo, porque a Globo estava fadada a quebrar.
Eu tinha 4 meses de vida. Faturava na ordem, faturava 180 e gastava 700. As enchentes desastrosas no Rio de 1966 marcaram um momento decisivo da TV Globo. A Globo fez a cobertura das enchentes ao vivo. Aqui, quando o segundo presidente militar, Marechal Costa e Silva, assumiu em 1967, começou o breve milagre econômico brasileiro. Um país que estava entrando no mundo industrializado estava, ao mesmo tempo, condenando grande parte de sua população, para ser exato, 60%, a uma situação socioeconômica miserável, mesmo sendo a 8ª economia do mundo. E esta é a situação. O pensamento econômico do regime era surpreendentemente simples. Para que graças a ele, os pobres, por sua vez, sejam menos pobres. A ditadura deu prioridade ao desenvolvimento de um moderno sistema de telecomunicações. Criou o Ministério das Telecomunicações e viabilizou a compra de televisores a crédito. Os objetivos definidos foram, como sempre, integração e segurança nacional. Em 70, como exemplo, todos os brasileiros poderão ver a Copa do Mundo pela TV e, reciprocamente, outros povos verão a maior festa popular do Brasil, o Carnaval Carioca. Era televisão e futebol. Construir esses estádios de futebol e essa rede de telecomunicações impressionante, no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, uma degradação muito grande em termos de educação, de saúde, tudo isso foi descuidado. No final dos anos 60, o videotape e as redes nacionais se uniram para destruir a produção local de programas. As produções ficaram centralizadas no Rio e em São Paulo. Os herdeiros da cultura jovem dos anos 60 conseguiram conquistar algum espaço na televisão. Os festivais de música tinham cobertura ao vivo, e os melhores foram organizados pela TV Record em São Paulo. Nada no bolso das mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não? 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 Caminhando e cantando. A resistência à ditadura militar chegou às ruas em 1968. 100 mil pessoas, principalmente estudantes, fizeram manifestações no Rio. Nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Após pelo Rio, provocado por essa crescente oposição, o regime militar assumiu total poder ditatorial no final de 1968, com o infame AI-5. O Congresso foi fechado, a tortura virou uma rotina. Foi estabelecida a censura prévia dos meios de comunicação de massa. Logo depois, o não cumprimento de qualquer lei aprovada em segredo transformava-se em crime. Parte da esquerda brasileira optou pela luta armada. Seu sucesso mais espetacular foi o sequestro do embaixador americano, forçando o governo a libertar estes prisioneiros políticos. Sequestros, bombardeios e assaltos, tanto da esquerda como da direita, não eram normalmente relatados. Jamais se falava em tortura. A segurança interna era a maior preocupação dos militares. Esquadrões da morte de direita eram ativos. Alguns resolveram bombardear teatros, como este, que estava apresentando a peça Roda Viva, de Chico Buarque de Holanda.
Grupo Time Life era ilegal. Grupo Time Life era ilegal. Após uma investigação parlamentar concluir que o acordo da TV Globo com o Grupo Time Life era ilegal, a parceria foi dissolvida em 1969. Roberto Marinho ficou com total controle da TV Globo. Seus concorrentes, Tupi e Excelsior, continuaram seu lento declínio. A Globo centralizou todas as produções do Rio quando o estúdio de São Paulo incendiou. O seguro pago ajudou a TV Globo a impulsionar a construção de uma rede. Em 1969, a primeira estação de TV via satélite deu ao Brasil uma ligação internacional. No ano seguinte, as principais